Diário não oficial do Brasil. Dia 147/366, 26 de maio, terça-feira, ano 2. 1. Pesquisadores de universidades brasileiras informam que possivelmente tenhamos aproximadamente 7 vezes mais casos de infecção pelo novo coronavírus do que apontam os números oficiais. O chorume da ditadura que ainda ocupa o Planalto não lida com verdades. Prefere, como é possível constatar na vergonhosa reunião que veio à tona, reclamar de que se tenha tornado pública a morte de um policial rodoviário federal por Covid-19, que não se tenha mentido para disfarçar, que não se tenha atribuído a causa da morte a alguma questão crônica de saúde que por acaso houvesse, mas que certamente não foi o que o matou. 2. Parte da imprensa corporativa do país se retirou e deixou de fazer a cobertura das declarações do capitão em frente ao palácio. Informações do jornal Brasil de Fato. Alguma coisa deu errado. É a mesma imprensa que se empenhou na criação das condições para que ele chegasse ao local onde está. Participou da invenção e ajudou a eleger. A criatura descarrilhou e os repórteres são reféns da violência e do autoritarismo das milícias acampadas, eventualmente armadas, que ocupam o espaço aberto nos termos em que foi aberto. O governo acredita que viverá de Twitter e grupos de WhatsApp. Dia 146 de 366, 25 de maio, segunda-feira, ano 2. 1. Além de haver transformado a população em coisa tóxica, a absurdidade que ainda ocupa o Planalto destruiu quase completamente a economia. O Tchutchuca, refúgio de Pinochet, que coloca granada nos bolsos dos trabalhadores e sua equipe necrófila, tornou a moeda brasileira, o real, em um ativo igualmente tóxico. É a moeda no mundo que mais se desvalorizou em 2020. Jornal Brasil 247. 2. Pior desempenho entre os países emergentes e queda de 30% em relação ao dólar. Não existe plano para a economia no país, pelo menos um que envolva a cadeia produtiva considerada normalizada, legalizada. A economia é dominada pela milícia, e a especialidade da milícia é a morte e a expropriação da população. Dia 145/366, 24 de maio, domingo, ano 2. 1. A aberração que ainda governa o país manteve aberto o acesso para cidadãos estadunidenses no início da pandemia, em um momento em que já era grave a situação sanitária deles, e apesar do risco de disseminação do vírus que isso significava. Agora que já somos o segundo país em número de casos de contaminação, atrás apenas deles, o desvairado síndico estadunidense adotou a medida óbvia de impedir a entrada em seu país de estrangeiros que venham do Brasil ou tenham passado por aqui. É prudente. É o que devíamos ter feito. 2. O interessante de notar é que, mais uma vez, o síndico disfuncional entreguista nos submete a uma relação assimétrica e humilhante. O projeto da elite trombadinha de anular qualquer perspectiva de soberania e autonomia vai se desenvolvendo acima de tudo. Apesar do contratempo momentâneo, somos todos Miami, continua a ser a palavra de ordem que não cala. Porque quanto mais for humilhado o povo brasileiro, mais os neocolonialistas se sentirão contemplados e identificados com o que não somos. Dia 144 de 366, 23 de maio, sábado, ano 2. 1. O nome do espetáculo é, abre aspas, o Estado como aparelho do crime organizado, fecha aspas. A fase do capitalismo brasileiro em que o lema é: o crime compensa. Faça seu próprio presidente e envie para as ruas seus agentes vestidos de SUV para convencer os trabalhadores de que sua força de trabalho é plenamente substituível. Podem morrer à vontade de que a crise econômica provocada gerou bastante desemprego. Há mão de obra excedente e eles vão morrer de qualquer forma. 2. Enquanto isso, o capitão vai às ruas buscando os aplausos da sua claque e encontra vaias. Finalmente ouviu o que deveria ter ouvido há 30 anos. Vai trabalhar, vagabundo!
Jornal Brasil 247. O único esforço do desgoverno, além de desburocratizar e cuidar dos negócios da família e associados, é para nos transformar no epicentro de mortes por Covid-19. 3. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos confirmados da doença. Agora estamos em boa companhia, concorremos com os Estados Unidos. Temos 22.013 mortos e 347.398 casos registrados. Por enquanto. Dia 143/366, 22 de maio, sexta-feira, no 2. 1. O vídeo da reunião ministerial com o síndico disfuncional, que foi tornado público e mostra os crimes e também, claro, as bizarrices do governo, não traz surpresas. Se alguém quiser alegar a ingenuidade e ainda alegar que não sabia quem era o capitão e seus asseclas, desculpe, mas não há mais esse tempo. Nada foi escondido. A elite trombadinha está plenamente representada naquela milícia organizada que ora ocupa o Planalto. Reformas infralegais, integrantes do STF são vagabundos, vão liberar geral, o aborto, prisão para governadores e prefeitos, nada de novo sob a luz das salas que ocupam. Eles falam para suas bases. Acredito mesmo que o espetáculo que aconteceu, o libera não libera do vídeo, tinha a função de organizar a torcida ou base, ou sei lá como se chamam os seguidores dessa aberração. 2. Mas enquanto o óbvio toma pauta, registramos pelo terceiro dia consecutivo mais de 1.000 mortes por Covid-19 em um único dia, especificamente 1.001 nessa sexta. Chegamos a 21.048 mortos, 330.000 pessoas infectadas, mais de 20.000 confirmadas nas últimas 24 horas. Já ultrapassamos a Rússia e agora somos o segundo país no mundo em número de infectados e avançando. Nenhuma ação do governo, nenhuma coordenação para parar a catástrofe. O povo exposto morre e os abutres reunidos tratam de como aproveitar a ocasião. Dia 142 de 366, 21 de maio, quinta-feira, ano 2. 1. O protocolo da cloroquina obriga o paciente a assinar um documento informando que está ciente dos riscos. Estará? Terá condições de estar? Será que o voto no mito tinha uma análise de risco, uma responsabilização pelo ato genocida? Em que momento a equipe médica vai informar? Sob que condições vai o paciente ser informado? No governo das fake news e da terra plana, quais serão as consequências? 2. Distraído do som ao redor, o síndico disfuncional segue o manejo rotativo da cultura. Sai a namoradinha do quarto reixe, despachada para um lugar inexistente na direção da Cinemateca, Folha de São Paulo, e entra um obscuro ator de projetos de entretenimento para adolescentes da Rede Goebbels. Rotação com renovação no Laranjal. 3. Uma frente ampla contra o fascismo e pelo impeachment foi formada com 7 partidos: PT, PCdoB, PSOL, PCB, PCO, PSTU e UP. Juristas e mais de 400 entidades da sociedade civil que assinam um documento já protocolado pedindo o impeachment do capitão disfuncional. Jornal 247. Mais um. 4. Já são 310.087 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 20.047 mortes. 1.188 mortes nas últimas 24 horas. Painel Coronavírus, Ministério da Saúde. Dia 141 de 366, ano 2, 20 de maio, quarta-feira. 1. O absurdo de manter as provas do Enem como projeto de ampliação da exclusão da juventude no acesso à universidade começa a sofrer derrotas no Congresso por pressão do movimento estudantil organizado. 75 votos a 1. Jornal Brasil 247. Uma derrota esmagadora do síndico disfuncional e de sua equipe laranja, que deve ser comemorada. Diferentemente do ministro da Educação, queremos uma juventude viva, saudável e participante. 2. Qual o horizonte para sair da pandemia? Pela falta de investimento em todos os níveis, caminhamos apenas para a catástrofe. O terraplanismo não oferece saídas. O Ministério da Saúde, parte do Laranjal, sequer se deu ao trabalho de usar o orçamento à sua disposição. O Fundo Nacional de Saúde disponibiliza 18,9 bilhões de reais, mas até agora só foram utilizados 8 bilhões. Le Monde Diplomatique.
Não é por falta de recursos que o governo não faz nada, é pela definição de um projeto de extermínio. 3. O Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, produzido pelo Ministério da Saúde, já existia em fevereiro deste ano e sinalizava que eventuais erros no acompanhamento dos riscos da doença deveriam ocorrer pelo excesso de precaução. Erro por excesso, está claro, porque se trata de vidas. Negligência e omissão não poderiam ser admitidas sob pena de uma escalada de morte evitáveis. Le Monde Diplomatique. 4. Também já está claro que era fundamental adquirir testes, equipamentos de proteção individual, insumos hospitalares, medicamentos, respiradores, ampliar contingente de funcionários e, é claro, reforçar medidas que dificultassem a transmissão do vírus. 5. O governo optou por fazer absolutamente nada, a não ser eventuais propagandas de cloroquinas e tubaínas. Já chegamos a mais de 1.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. Nessas circunstâncias, crime contra a humanidade. Fora Bolsonaro!